Oi, meninos, novamente. Agora a nossa quarta aula. Gente, olha como passou rápido. Primeira, segunda, terceira, quarta. O que a gente viu em cada uma delas? Vamos ver. Na primeira, a gente viu o que é redação, o que é texto, ambos são importantes no processo de comunicação, que sem quem não se comunica se estrumbica. Já na segunda, a gente começou a trabalhar os mecanismos de como que a gente elabora um texto, que ele tem que ter introdução, desenvolvimento, conclusão, que eles têm alguns elementos que nos conectam, que amarram, já que é tecido, é uma coxa de tecido, então quem é que vai fazendo essa amarração? A gente observou isso no texto que a gente analisou, e na terceira a gente começou a falar dessas meninas superpoderosas que é a unidade, a coerência, a coesão, a clareza. Antes, deixa eu só explicar uma coisa. Vocês viram lá que o que é escrever? Então, escrever o quê? Ela não é uma tarefa fácil. Por que ela não é fácil? Porque ela requer que você tenha outras competências linguísticas, outras habilidades, tais quais a leitura, que a gente começou a falar também desde a primeira aula, tem que ler, tem que conhecer o assunto. A gente começou a falar da mão, que era importante para a massagem pelos fisioterapeutas, mas aí a gente precisou entender por que a gente estava falando que a mão era importante dentro do processo de massagem, por que a gente falou na relação do fisioterapeuta com a mão e a Covid. Por quê? Porque a gente viveu esse momento. E esse momento de pandemia, a gente pôde observar o quê? Que dois grupos de profissionais da saúde foram vitais para quem pegou Covid. A equipe médica, com os enfermeiros, auxiliares, todo mundo, maqueiro que estão lá movendo, e claro que o pessoal também da fisioterapia. Então foram vitais, fundamentais. Então por isso que eu peguei essa temática da mão, até para a gente fazer essa homenagem, esse tributo a esse pessoal que trabalhou, se empenhou e graças a Deus recuperou muitas pessoas, né, meninos? Então, não é tarefa fácil o ato de escrever. Então, para eu falar de algo, eu preciso conhecer. Se eu não conheço, como é que eu vou falar? Como é que eu vou falar da Maria se eu não conheço a Maria? Aí vai ser fofoca, né? Mesmo assim, para eu fofocar de alguém, tem que ser de alguém conhecido. Mas o texto é a mesma coisa. Como é que eu vou falar de uma abordagem, de um texto, de um tema, se eu não conheço? Então, é muito importante eu conhecer, eu saber, eu me informar, para poder dissertar sobre aquilo. Por isso que não é uma tarefa fácil. Ele requer prática. Eu tenho que estar sempre praticando. Eu sempre digo assim, olha, eu não sei fazer bolo. E eu tenho certeza que se eu for fazer o bolo pela primeira vez, vai sair todo troncho, duro, sei lá como. Texto também é assim, a primeira vez que a gente começa a escrever com técnicas, etc. e tal, talvez a gente não consiga, mas a gente vai desistir? Continuar, insistir. É prática. E outra coisa, gente, é seriedade. Quando eu escrevo um texto, independente de que texto seja um bilhete, seja uma redação, eu tenho que ter seriedade, eu tenho que ter um propósito, eu tenho que saber que ali eu estou tentando me comunicar. E se eu não souber me comunicar, olha lá o chacrinha. Quem não se comunica, se estrumbica. Tá certo? Lembre-se sempre disso. Saber se comunicar é vital, é importante nesse século XXI que a gente vive. Ninguém é mágico, ninguém é adivinho. Se tu não dizes, se tu não falas, se tu não escreve corretamente, como é que a pessoa vai entender? Tá certo? Então vamos tomar cuidado com isso. E claro, o processo refletivo, principalmente na redação. A redação dissertativa, você trabalha com isso, com a reflexão. E aí, hoje, para a gente poder caminhar nessa trilha de produzir o texto, ela implica, claro, lógica e organização das ideias, que a gente só vai conseguir com elas, com a unidade, com a coerência, né, com a coesão e com a clareza. E aí eu deixei na aula passada um questionamento. A gente apresentou esse texto da Aline, que a gente vai ler, pedir para que vocês analisassem por que ele está sem unidade. A princípio, quando a gente lê o texto da Aline, a gente pensa, não está errado, está bem pontuado, não tem erro de gramática, não tem erro de pontuação. Gente, está, digamos, à primeira vista, assim, você olha, perfeito. Mas vamos lá. Olha o título, meu nome é Aline, ok. Tenho 18 anos, sou uma pessoa recatada diante de estranhos,
Porém, quando estou em companhia de amigos, me sinto à vontade para expor minhas ideias, sendo aberta somente com este, com os demais mantenho certa discrição. Admiro a justiça e fico chocada ao ver alguém sendo desprezado. Adoro me divertir, ir às festas, assistir filmes, escutar música, bater um papo saudável. Gosto também de ler e muitas vezes de ficar só, pensando na vida. O jovem gosta disso, né? Outra coisa que me realiza é dar aulas para crianças, porque, como todo ser humano, gosto de carinho e elas são muito afetivas. Gostei muito bem, ela soube usar bem a pontuação, principalmente nesse último parágrafo aí, período, né? Porque parágrafo é o pedaço do texto. Dentro do texto, os sinais de pontuação marcam o período, não esqueço isso, tá? Quando eu tenho um ponto, uma exclamação, uma reticência ou uma interrogação, eu tenho períodos. Vírgula não, vírgula ela divide o pensamento, as ideias, é para isso, ela não marca período. Então, resumindo, qual é o problema desse texto? Não tem problema de gramática. Ele está muito bem, a não ser aquele ir a festas, né, que eu vi ali, porque quem vai a algum lugar. E aí ele requer uma crasezinha que a Aline esqueceu da crase ali, né, mas vamos lá. Isso é importante, estou falando isso, gente, mas na construção textual é muito bom eu verificar essas questões gramaticais, porque a gramática é o meu elemento, é o meu embasador, é o meu fundamento, tá certo? Por que esse texto está sem unidade, gente? Primeiro, a Aline, ela fala um monte de coisa sobre ela. Ela fala que é uma pessoa recatada, que gosta de ir à festa, que gosta de trabalhar com as pessoas. Então, são muitas informações sobre ela num pequeno trecho. Resumindo, ela pegou várias ideias. Ela não se prendeu a um norte somente. E ela perdeu por causa da unidade. É essa a questão do texto da Aline. O texto poderia estar muito bem gramaticalmente elaborado, mas são muitas informações. Coitado, o leitor fica bebinho. Rapaz, do que essa Aline está falando? Afinal de contas, é dela pessoalmente, é dela com a família, é dela com os amigos, é dela no trabalho. São muitas informações para um pequenino texto. E aí perde a unidade. Então, o texto da Aline, com exceção da crase lá da festas, que aí ela teve um problemazinho de gramática também. Então, ele está sem unidade por causa disso. Então, quem não sabe ler, compreender um texto, aí diz, não, mas não tem nenhum problema esse texto. Então, faltou unidade. Muitas informações que ela se perdeu. A unidade é o seguinte, eu vou falar da mão da Covid, que foi importante para o pessoal da fisioterapia, dentro do processo de recuperação das pessoas que pegaram a Covid, e é só disso. Eu não vou dizer se que os fisioterapeutas são bonitos, são bem formados, isso não importa para o texto. O texto não está tratando disso, que foi o que aconteceu com a Aline. Ela colocou muitas informações, e aí, resumindo, ela se perdeu. Ela perdeu a unidade, e isso é um dos elementos muito importantes dentro da produção textual. Então, cuidado, na hora de escrever, foque nas ideias principais. Não tente escrever tudo sobre você, que você vai se perder. Agora, a gente vai ver agora o texto da Semíramis. Vocês estão vendo aí a Semíramis? Olha que o texto da Semíramis é bem maior do que o texto da Aline, mas ele tem unidade. Por que, Patrícia, que o da Semíramis tem unidade e o da Aline não teve? Da Aline era pequenininho, da Semíramis é grandão, né? Então, mas aí a gente vai analisar. Então, se vocês forem analisar, o texto é o rio e a serpente. Meu nome é Semíramis Deusdete. Quando era criança, morria de inveja das Marias, achava injusto ter que carregar sozinha um nome tão grande e esquisito. Mais tarde, já adolescente, comecei a pensar que talvez ele encerrasse uma espécie de presságio. Quem sabe eu não seria um dia também uma grande mulher? Comecei então a sonhar e tornar-me uma mistura bombástica de mulheres, como Jane Fonda, Simone de Beauvoir, francês não é minha praia, tá, gente? E Leila Diniz. Aceitava o convite de John Lennon para imaginar um mundo diferente e adorava-me assim. Na primeira linha, entre aqueles que lutavam pela vida e os direitos humanos. Hoje,
Encontro-me demasiado ocupada, procurando cumprir a difícil tarefa de ser eu mesma, de forma que o projeto de mulher do século ficou para, quem sabe, uma próxima encarnação. Minhas contradições são ideias... Perdão, gente. Minhas contradições são idas e vindas através das quais eu vou, aos poucos, transformando-me numa pessoa inteira. Acredito no questionamento dos valores estabelecidos, na irreverência criativa e no pensamento lúcido, que seja não só revolucionário, mas também a chave da autonomia. Neste ano completo meu 30º aniversário. Sou uma mulher comum, uma mulher do meu tempo. Meu nome? Acho simplesmente sibilante como uma serpente e longo feito rio. Vamos lá. Primeira coisa, ela soube amarrar o texto ao título, o rio e a serpente. Primeira coisa foi isso. Segundo, o que vocês observaram? Quando ela fala do meu nome, ela está se mostrando numa perspectiva de que ela, como mulher, que tipo de mulher ela seria com o nome que ela tem. E ela destrincha somente nesse linguajar. Ela só usa esse caminho. Aí ela fala de outras mulheres, como a Jane Fonda, Simone de Beauvoir, Leila Denis. Por quê? Porque elas foram mulheres além do seu tempo. Foram mulheres que revolucionaram o mundo, que mudaram o mundo. Então veja que ela liga o nome à tua identidade pessoal, como pessoa. E o texto da Semiramis é só sobre isso, do nome, da identidade dela como mulher, de o que ela quis ser e o que ela se tornou, mas usando para isso, como gancho, o nome dela, diferente da Aline, que não sabia se falava dela no campo pessoal, dos amigos, profissional. Olha que a Aline andou e se perdeu. A Semiramis diferente. Ela trabalhou numa única linha de pensamento. Ela trabalhou somente analisando-se psicologicamente, emocionalmente, em relação à questão do nome dela. E ela faz isso amarrando, principalmente, a conclusão dela com o título. Acho simplesmente sibilante como a serpente e longo feito rio. Olha, casamento perfeito. Título, introdução, desenvolvimento e conclusão. Parabéns para a Semiramis. Então, vamos ser uma Semiramis. Vamos ter unidade no que a gente escreve. Tá certo? Então, na próxima aula, a gente vai falar da nossa segunda coleguinha, a coerência. Tá certo? Espero vocês lá. Um abraço. Beijo para vocês.